de como essas pessoas, né, fazem a diferença, o que eles têm diferente. A estatística é o grande aliado das decisões, é o grande aliado de você tomar decisão empresarial. Vai buscar informação, você vai ver como ela é a tua grande aliada. Tudo vem com o tempo, o resto exige tempo e investimento. Segura a ansiedade, vai com calma. Se arrependa de ter errado alguma coisa, mas não se arrepende de ter deixado de tentar. Você vai atrás da informação, você é curioso, porque não tem como sobreviver num mundo tão competitivo e tão complexo se você não tiver essa vontade de vencer, essa ambição de dar certo. Então, o que é meritocracia nos negócios? É dividir o resultado com quem produz o resultado. Você divide o resultado com quem produz o resultado. Você não é um empresário rico e teu funcionário é pobre. Não é essa a ideia, né? A característica de um profissional, ela tem que ser dividida, tem que ser analisada com alguns aspectos, né? Primeira coisa é que, obviamente, se você está num negócio, a pessoa tecnicamente tem que ter um domínio do que está fazendo, tem que ter bom preparo, acadêmico ou não, mas ou da vida, não importa, né? A pessoa tem que ter conhecimento, a pessoa tem que ter interesse, a pessoa, eu sempre falo, jovem brasileiro, o conhecimento é teu maior aliado, né? A única coisa que ninguém nunca vai te tirar é teu conhecimento. Hoje em dia, com a tecnologia, onde o mundo está nas suas mãos, você tem mais obrigação do que eu, quando jovem, tinha de saber das coisas. Porque eu tinha uma enciclopédia que eu tinha que abrir, eu não tinha telefone celular, não tinha computador, não tinha nada. A gente vivia aquele mundo, para me achar era telefone fixo. Agora, com inteligência artificial e tudo, as pessoas meio que emburraram, vamos dizer assim, ou elas ficaram um pouco mais preguiçosas de adquirir conhecimento. E eu falo, vai numa reunião, ou vai no podcast, quem está falando aqui, o ChatGPT ou eu? Como é que você vai me entrevistar se eu não tiver conhecimento para responder todas as suas perguntas de forma minimamente razoável, minimamente bem colocada, né? Isso é o conhecimento que você adquire, que é um lifelong learning, que você aprende a vida inteira as coisas, você vai atrás da informação, você é curioso. O jovem tem que ser curioso. Eu lia de tudo, eu não lia só do esporte, que eu sempre amei. Eu via política, economia, tudo me interessava. Eu curtia ver as coisas, entender as coisas, entender a dinâmica do mundo, vai viajar. A pessoa não sabe nem geografia. Tá indo para onde? Tô indo para Dubai. Por onde você vai passar? Você tem a menor ideia. A ideia para esse voo vai passar, se vai sobre o Atlântico, depois a África, depois... Não sabe nem o mapa mundi direito, não sabe nem capital, não sabe nada. Então, assim, é ruim. Como é que você vai ter uma carreira se você não tem uma... O Einstein falava que a criatividade é a inteligência se divertindo, né? Você ter criatividade, você tem que ter inteligência. Você ter inteligência, você tem que ter informação. Você tem que ter fome de informação. Essa é a grande ferramenta. Porque não tem como sobreviver num mundo tão competitivo e tão complexo se você não tiver essa vontade de vencer, essa ambição de dar certo. Você é o que você vê. Se você enxergar longe, você vai longe. Se você enxergar perto, você não vai chegar. Exato. Você tem que ter uma ambição, sem querer passar por cima dos outros, sem querer prejudicar ninguém. Dá para crescer de forma correta, direito. As pessoas são hoje mais acomodadas. A zona de conforto, a tranquilidade. Sim, não podemos generalizar. Tem muita gente que trabalha para burro, principalmente os menos favorecidos, que acordam cedo, que gastam não sei quanto tempo no transporte para fazer aquele trabalho. Mas assim, eu vejo falta daquela coisa do fazer, do acontecer, do querer empreender, não pelo dinheiro, né? O dinheiro é muito bom, é uma recompensa final do esforço, mas tem muito mais coisa por trás da realização do que só dinheiro. Pessoas dizem, vou ganhar dinheiro, já começa assim, já tá errado, não vou ganhar dinheiro, vou fazer algo bacana que resulta no resultado financeiro. O sucesso tem um significado diferente para cada pessoa. Tem para mim um, para você outro, para ele outro, cada um tem um significado. Mas voltando, quando se fala do jovem, é realmente isso. Eu faço perguntas que ninguém responde. Empresário não responde. Sabe? Se eu perguntar para ele qual é o PIB dos Estados Unidos, não sabe. Os Estados Unidos em torno de 30 trilhões de dólares. Nós somos em torno de 2 trilhões de dólares. Vocês imaginam que nós somos pequenos para nós somos 7% dos Estados Unidos. 7% do tamanho dos Estados Unidos. A China vem a seguir com 19, 20 trilhões de dólares. E assim, o PIB do mundo é uns 200. Se você somar tudo, você imagina o tamanho que esses caras têm. Por que eles têm essa força econômica, poderio militar, etc. Mas quando eu falei da informação, as pessoas não se interessam na informação. Aí você fala, mas até onde vai isso? Eu não sei. Você sabe que a gente não tem capacidade de chegar nem a 10% do nosso cérebro, né? Não tem capacidade. Nem Einstein tinha. Mas Einstein chegava acho que 6, 7, 8%, sei lá quanto ele usava do cérebro. Nossa. A gente deve usar 2, 3%. Mas a gente tem a obrigação de alimentar. Ficar jogando truco na praça, fazendo nada o dia inteiro, acorda, não tem motivação, não tem propósito, a mente vai junto. Você não vai usando a sua mente, entendeu? A mente tem que ser treinada. É como se fosse um músculo que você não usa. Você vê, as pessoas não se interessam pela macro visão das coisas. Quanto maior você enxergar, quanto mais esse cenário você abrir na tua frente, mais sucesso você vai ter. O meu grande aliado para dar certo nas coisas foi o meu interesse pelo conhecimento. Por que é assim? Mas por quê? Por quê? Tem que perguntar o porquê das coisas. Por que o PIB da americana é desse tamanho, do outro não é? Por quê? Como é que faz isso? E o Brasil perto da América Latina e tal? Entendeu? Hoje, o mercado... Você sabia que o mercado acionário brasileiro inteiro é Apple? O valor de mercado, o market cap da Apple... Trilhão de dólares. 3 trilhões de dólares, mais ou menos. Né? 3. Inteiro. Dá pra comprar a bolsa inteira. Exatamente. É uma loucura. Essas coisas são informações interessantes a gente entender, né? Sim. O potencial, primeiro, que a gente tem para crescer, se o Brasil estivesse no caminho certo, se o Brasil fosse com a mentalidade
de primeiro mundo, se o Brasil quisesse competir com o primeiro mundo e não ficar esse imbróglio que a gente vive a vida toda, infelizmente, politicamente, né? Se não fosse esse ambiente institucionalmente inseguro que a gente tem, é loucura. Teria que ter um líder muito grande aí para levar o Brasil para outro patamar que a gente não vislumbra tão cedo. Começa com a educação do nosso povo, com a cultura, porque quem faz a economia girar são as empresas, quem toca as empresas são os empresários. A iniciativa privada é que é o motor do nosso país. O nosso PIB só cresceu esse ano por causa do agro. É uma inversão de valores totalmente desproporcional. Não tem cabimento, o cara não tem estímulo para trabalhar. Já vi cara falando, você não vai pegar PL? Não, Bolsa Família, pra mim tá bom. Pouca ambição, vive com aquele dinheiro que nem é grande coisa. Também não vai crescer em nada e aquele dinheiro também não é tão grande coisa, mas dá para ele sobreviver. Assim, é triste ver isso, entendeu? Porque o auxílio tem que ser para complementar aquele que não consegue. E não para aquele que tem força física e que tá pronto para trabalhar e não quer trabalhar. Qual é o maior erro que você acredita que hoje os empresários, empreendedores estão cometendo ao tentar iniciar um novo negócio? Por que tantas empresas fecham no Brasil? Bom, em primeiro lugar, quando você vai montar um negócio, você tem que ter um preparo, de um planejamento, de um business plan bem feito, bem analisado. O negócio, quando você abre, ele é um Waze, ele não é um GPS. Você nunca sabe que caminho que você vai ter que seguir. Vai te levar para cá, vai te levar para lá. O importante é você saber chegar no ponto que você quer chegar depois. Sim. E você vai saber como começa, mas nunca vai saber como termina. Um país como o Brasil, que é hostil a gente, ao empresário, você tem juros altos e o cara precisa fazer investimentos iniciais e com capital custa caríssimo. Então, como é que você faz para um juro com o CDI com uns 15% e que você não vai conseguir empréstimo a 15%, a não ser empréstimo subsidiado que você não tem acesso. O pequeno investidor não tem acesso a isso. Se você fizer negócio que já tem que partir de 20% ao ano, no mínimo, que é CDI mais 5%, que você vai conseguir de empréstimo no banco, para poder, imagina, que margem você tem que ter para poder pagar esse juro, para fazer frente aos investimentos que você fez, para depois começar a ganhar dinheiro. Assim, tem uma série de obstáculos que fazem com que o aventureiro, eu vou fazer, eu tive uma ideia. Cara, pare, dá corda. Entende a sua ideia, tem a ideia. Agora, vai atrás de como você vai viabilizar essa ideia. Eu brinco assim, eu queria ter a experiência que eu tenho hoje quando eu comecei meu primeiro negócio. Eu teria feito muito menos erros, mas não foi fácil. Teve noites que eu chorava, que eu falei, que caminho eu vou agora? E chorar de lágrima, né? Com 26, 27 anos de idade, na minha primeira empresa. Tal. Depois você vai aprendendo, vai acostumando. Mas eu tenho muito mais consciência e muito mais visão de onde eu posso chegar. De novo, eu não domino tudo, porque não tem como, mas eu tenho como evitar muitos dos erros que a gente comete normalmente através da experiência, de já ter passado por certas situações. No Brasil é difícil, no Brasil não é um cenário que você acha, o jogo muda rapidamente no Brasil, as regras mudam, às vezes até retroagem, que é uma loucura, né? Mas é que o Brasil pré-julga demais, e você pode construir uma reputação em 50 anos e por um lapso ou um erro que você cometer, não precisa nem ser uma coisa, acabou, porque as pessoas querem te ferver em óleo, porque as pessoas, no Brasil, ter sucesso é complexo. Nós temos um povo de boa índole, nós temos um povo que tem uma enchente em Juiz de Fora como agora, os caras mandam roupa, o cara nem tem, ele manda. Assim, é muito solidário o nosso povo, é um povo legal, só que é um povo invejoso. Esse cara roubou. Chegou lá porque roubou, pilantra. Nunca porque foi honesto, nunca porque fez direito, porque porque esse aquilo, porque aquela mulher vagabunda. Só isso falam, entendeu? É só esse prazer de destruir. Tinha um amigo meu, grande amigo meu, olhou pra mim há uns 20 anos, não vou falar quem é, mas é um cara, um empresário bem conhecido hoje. Quando ele me conheceu, eu falei, preciso confessar uma coisa. Eu falei, eu te odiava. Fulano, por que você odiava alguém que você não conhece? Que você tinha mulher bonita, você era bonito e você é rico. Você vê como eu sou idiota? Ele falava, eu sou babaca. Eu admiro. Eu quero aprender com ele. Torço por esses caras, eu quero que eles deem certo, sabe? Sim. Porque queira ter, mas não queira que o outro não tenha. Exato. É muito feio querer que o outro não tenha. Queira ter também, vai atrás, tenta usar como exemplo. Lá atrás, quando eu comecei, eu lia muita biografia. Eu lia biografia, eu gosto de biografia. Eu não gosto muito de ler ficção, essas coisas. Assim, eu leio muito jornal, eu leio muita informação e tal, mas os livros que eu li foram de biografia. Um deles foi do Jack Welch. O Jack Welch foi o presidente da GE na época e foi considerado o maior empresário da época, né? Tô falando lá dos anos 60, anos 50, 60, 70, por aí. A GE era a maior empresa do mundo na época, né? Fazia desde motor de avião até a geladeira da sua casa, tudo que você quiser. E o que acontecia? Acontecia que o market cap de uma empresa, o valor da empresa era avaliado sempre pelo seu ativo. O que é o ativo? É fábrica, equipamentos, escritórios, prédio, ativo imobilizado. Eram esses os valores. Não se fazia uma mensuração de empresa pelo ativo humano dos seus líderes, né? Se você fizer depois, quanto valia a Apple sem o Steve Jobs e com o Steve Jobs? Quanto vale?
tem que olhar, né? Sim, claro. Qual é a sucessão, quem vai ter, se não vai ter, o que esses caras imprimiram traz valor real para a avaliação da companhia. A General Electric foi a primeira avaliada na época que chegava a ter 30% do valor da companhia, era o Jack Welch. Era o jeito que ele administrava, o jeito moderno que ele enxergava como administrar uma empresa já há 60 anos atrás, 70 anos atrás. Então é muito interessante de como essas pessoas, né, fazem a diferença. O que eles têm diferente, a visão que eles têm, o que eles enxergam que o outro não enxerga, né? Os caras começaram, a Apple, se começaram numa garagem da Califórnia, né? O Zuckerberg começou numa faculdade, começou com uma brincadeira. O Instagram foi criado por um brasileiro, que é o Mike, um sueco, do nada, dentro da universidade, fazendo uma coisa de fotos e não sei o quê. Depois foi vendida por bilhões de dólares, né? E eles ficaram muito ricos. Então, assim, esses caras enxergam coisas e criam coisas e fazem acontecer. Eu adoro acompanhar essas histórias. O Elon Musk é muito doido, ele é muito doido, mas não tem como não admirar. Jeff Bezos é mais equilibrado que ele, mas o Elon Musk é cheio de altos e baixos, mas é um cara visionário, é um cara que pouca gente sabe que ele é da África do Sul, ele não é americano. Exatamente. Mais radicado, hoje ele é um cidadão americano, mas é um cara espetacular, é um cara que, olha, o SpaceX, o Starlink, Tesla, tudo que esse cara fez. Sabe, a vida das pessoas mudar. Quem criou o computador pessoal no ritmo e no dinamismo que teve foi o Steve Jobs. Era só mainframe de computador, só tinha os IBMs. Quem botou o computador na nossa frente foi ele. Quem criou a Apple, o iPhone, que revolucionou a telefonia celular, foi esse cara. Quer dizer, desde Thomas Edison, teve 2.000 inventos e criou isso que está me iluminando nesse momento, até esses caras. Que admiração que a gente tem que ter por gente assim. O que eu faço hoje? Vou começar um negócio. Eu vou me cercar dos melhores consultores. Eu sei onde estão. Quem entende do quê? Nunca foi fácil. Nada é fácil, né? O Brasil tinha, é o que eu falo, tinha menos recursos. Sim. Hoje você pede pro ChatGPT, ele te faz um plano de negócio. Ele tinha que fazer sozinho, né? Então, assim, tudo tem prós e contras. A vida é feita de altos e baixos, né? Nem tudo é bom o tempo todo, nem tudo é ruim o tempo todo. Tem toda uma forma de olhar. A estatística é uma das ciências mais importantes em tudo. Tudo, para mim, gira em torno da estatística. Então, o que é estatística? É dados. Eu vou analisar um negócio. Como que alguém que já fez nesse ramo fez? Quanto que essa pessoa faturou? Que tipo de mercado ela entrou? Dado estatístico. Vai me ajudar a alimentar o meu pensamento de como eu vou estruturar alguma coisa. Dado estatístico para os riscos que eu corro na vida. Quanto que é o risco do cara que fumou, usou droga de morrer, em quanto tempo, quantos morreram e tal. Eu odeio o cara que fala assim, mas a minha avó fumou a vida toda e viveu até os 100 anos. Porra, mas cada avó tua dessa tem 10 milhões que morreram. Aí a probabilidade da estatística te fala assim, a estatística é o grande aliado das decisões, é o grande aliado de você tomar decisão empresarial, de você fazer alguma coisa, entendeu? De você correr um risco ou não. Vai buscar informação, você vai ver como ela é a tua grande aliada. Mas eu não quero desanimar o jovem por disso. Vai fazer. Tem muito negócio que não existia, profissões novas, né? Influenciador. Minha mulher tá ganhando super bem como influenciadora, ela é uma das tops do mercado. Uma profissão que nem existia no passado. Sim. Então, tem muita coisa acontecendo. Blogueiro, youtuber, esse youtuber que faz aquele The Beast. E esse cara tem 480 milhões de... Sabe quanto ele fatura por dia? Só de acesso, $1.200.000 por dia. É absurdo. De dólar por dia de acesso. Isso dá quase $50 milhões por mês só disso, fora as outras coisas. O cara tá riquíssimo. Você pode usufruir do conforto que o dinheiro te traz. Então você não pode ser escravo disso, você não pode ser materialista. Então, o dinheiro é uma consequência, né, da vida, importante para trazer liberdade e conforto. Então ele é importante. Você, o cara, um pouco me ligo para dinheiro. É difícil, porque você ganhou, você investiu, você deu certo e você trouxe conforto para tua família, para as pessoas, você ajuda. A gente tem que devolver para a sociedade. E o dinheiro é isso, então não pode subir na cabeça. Pode ver, o dinheiro não aceita desaforo. Amém. Toda vez que você vê algum empresário se bancando ou falando tal, o tombo é grande. E quanto mais alto você tá, maior o seu tombo. A maior qualidade de um empreendedor. Ousadia e coragem. O maior defeito de um empreendedor. Mau caratismo. Difícil falar numa palavra só, né? Mas o maior defeito do empreendedor é agir de forma não correta, vamos dizer assim, ser mau caráter. Dinheiro traz felicidade? Dinheiro manda buscar, não traz. O erro mais comum de quem quer ficar rico? O erro mais comum de quem quer ficar rico? Essa é uma boa pergunta. Queimar etapas. Tudo vem com o tempo, nada vem, a não ser na loteria. O resto exige tempo e investimento. Um livro que mudou sua vida? A biografia do Jack Welch lá atrás. Um conselho que você daria ao seu eu de 20 anos? Segura a ansiedade, vai com calma, não mete os pés pelas mãos, tudo acontece na hora certa. Sucesso é sorte ou competência? É uma soma das coisas. Se você não tiver sorte também, não adianta ser competente. Você tem que ter um pouco de... É que a palavra sorte é mais complexa de definir, né? Certo, tem uma piada muito boa, eu conto pra vocês. Chegaram 600 currículos, uma pilha na mesa dele. O assistente dele falou, chefe, por favor, já tem 600 currículos, publicamos o anúncio, os caras mandaram aqui 600 currículos, você não vai olhar? Tá bom, faz o seguinte, tira os 590 de baixo e deixa só os 10 de cima. Aí a mulher falou, mas
Mas e se embaixo dos 590 tiver alguém incompetente? Eu não quero quem não tem sorte. Deixa só os 10 de cima. É uma piada boa que espelha um pouco essa história, né? Sim. Sorte também é importante, não só competência. Uma frase que define sua filosofia de vida. Muita dedicação em realizar os meus sonhos pessoais com a minha família e empresariais com os meus negócios. A declaração é que você possa acreditar ainda no nosso país, que não é fácil. É uma qualidade que a gente tem que ter para continuar acreditando, porque muita gente desiste. Eu não vou desistir nunca do meu país. Eu acho que nós vamos ainda um dia não ser o país do potencial, mas ser o país do momento. Mas nós temos que ter lideranças boas para fazer isso. Que você possa se dedicar à sua vida, à sua família, às coisas que te trazem mais felicidade, mais equilíbrio, mais que você possa buscar os seus sonhos de uma forma que só você sabe como fazer para chegar lá. Nunca desisti dos meus sonhos, eu nunca desisti, mas eu soube corrigir meus erros. Coisa seguinte, o primeiro prejuízo é o melhor que você vai ter. Não queira ter mais do que ele. Você percebeu que o caminho está tortuoso e que não está dando certo, saber jogar para lucros e perdas e olhar para frente, não olhar para trás, não chorar sobre leite derramado, é uma das melhores coisas que você faz na sua vida, em todos os sentidos. No teu casamento infeliz, na tua relação com um amigo, no teu negócio. Se não deu certo, a vida é uma só. Você só tem uma vida para viver. Então faça o possível para vivê-la da melhor forma possível. Para não se arrepender quando você ficar mais velho. Se arrependa de ter errado alguma coisa, mas não se arrependa de ter deixado de tentar. É sempre fazer tudo com muita dedicação, com muita vontade, acreditando em si mesmo. Você é muito mais capaz de fazer coisas do que você mesmo imagina. Nós somos muito mais capazes. Eu vou dar um exemplo. Nós somos muito mais fortes. Se você for mãe um dia, e você estiver num safari na África e teu filho sai correndo e vem um leão pra cima dela, coitado do leão. Você vai ter força que você nunca imaginou que você tem. Você vai se agarrar nele, você vai furar o olho dele, vai fazer o que você for. Dentro da gente tem muito mais força do que a gente imagina. Cabe a nós tirarmos do nosso sistema essa força e deixarmos agir a nosso favor. Todo mundo tem um lado B legal. Use teu lado B, use tua capacidade, aquela que você nem imaginou que você tinha, a seu favor para você viver uma vida boa, vida cheia de obstáculos, para saber passar por eles da melhor forma possível. Essa é a nossa obrigação na vida.